Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos de 1 a 5. E à luz dele, eu quero conversar com você sobre um termo muito usado na teologia, mas muito mais do que um termo teológico. A gente está falando de uma realidade prática, que se você não compreende, perde-se muito daquilo que verdadeiramente é o cristianismo genuíno. A gente vai falar de justificação. Para isso, Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: glória a Deus. A palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Salvador, Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você pode orar comigo mais uma vez? Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, na beleza da tua santidade. Deus, gratos pelo privilégio santo que o Senhor nos concede de uma vez mais. Nos reunimos aqui como igreja do Senhor. Pai, bendito seja o teu nome, pela salvação, pela justificação que temos por meio da pessoa de Cristo. Pai, é por isso que nós queremos clamar, que o Senhor continue falando conosco. Pai, nos ensinando, nos direcionando, nos encorajando, nos exortando. Que a exposição bíblica e fiel da tua palavra possa fazer isso de acordo com a necessidade de cada um que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Quanto a mim, Deus, mais uma vez confesso a minha completa dependência do Senhor, de ministrar a tua palavra. Pai, que somente a tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. Querido, para entender justificação, a gente precisa compreender algumas verdades indeléveis quando a gente olha para a Escritura. E a primeira delas é que todos pecaram. É isso mesmo que você ouviu. Absolutamente todos pecaram. Lá em Adão, lá no Éden, você conhece a história? Deus cria um mundo perfeito, desprovido de pecado. E o mundo sem pecado não tem sofrimento, não tem dor, não tem desastres naturais, não tem corrupção moral. O mundo desprovido de pecado era um mundo perfeito, onde Deus, ao criar o homem, todos os dias mantinha de forma intencional essa comunhão com Ele, passeava com Ele no jardim, dá a Ele a liberdade do jardim e diz a Ele: olha, você vai colocar nomes nos animais, você vai cuidar de tudo, você vai ser aquele que garante o bem-estar do jardim. Só que tem uma regra. Tem uma árvore no meio do jardim, que é a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e dela, Adão, você não pode comer não. O que acontece? Você conhece a história e eu também. Eva, cai na conversa, cai no papo da serpente. Serpente essa que materializada em Satanás. Fala para ela: por acaso foi isso que Deus disse? Que vocês não podem comer da árvore, do fruto do meio do jardim? E olha, quero dizer que nada vai acontecer. O que vai acontecer é que se vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser como Deus. Vão conhecer o bem e o mal. Pois bem, Eva escuta a serpente, come do fruto, dá ao seu marido. E a humanidade começa a experimentar aquilo que a gente chama de queda. Toda a história dali para frente foi comprometida pela desobediência do pecado, que entra tenazmente no nosso DNA. Todos nós, por mais bonzinho que você se acha, por mais que você ache que você não mata, não rouba, o que você não quer para você, você não faz para os outros, você é uma pessoa de bom coração, você tem o DNA adâmico, e isso te faz separado de Deus. A humanidade então caminha, durante toda a narrativa do Velho Testamento, distante de Deus. Deus elege um povo para chamar de seu,
o Israel de Deus, mas só a humanidade caminha distante do Senhor, uma vez que agora acaba caminhando em trevas. Porém, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para morrer no meu e no seu lugar. E Ele nos arranca das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. O que eu estou te contando é que só existia uma forma de você e eu sermos reinseridos dentro do projeto de Deus, que era por meio do sacrifício do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Jesus, quando humana e morre na cruz do Calvário, ressuscitando no terceiro dia, Ele promove ali um sacrifício vicário. O que é isso? O sacrifício foi suficiente. Suficiente para quê? Para te religar a Deus. É isso que nós chamamos de justificação. Justificação nada mais é do que o fato de Jesus tendo morrido no nosso lugar e tendo sido obediente até a morte de cruz, e tendo ressuscitado ao terceiro dia, Ele nos representa. Quem devia estar na cruz éramos você e eu. Mas quando Ele morre sem pecado e carrega o meu e o seu pecado nas costas, Ele nos justifica. Entenda algo. Existem dois axiomas absolutos e uma conclusão lógica quando a gente fala disso. O primeiro axioma absoluto é que Deus é santo. E o segundo axioma absoluto é que o homem é pecador. A conclusão lógica depois disso é então que nenhum homem pode ser justo diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque o imundo não tem como ser puro aos olhos de Deus. Enquanto o pecador não for justificado diante de Deus, ele não tem como mudar o seu estado. Você e eu necessitávamos enlouquecidamente de uma justificação. O padrão para entrar no céu, isso que a gente acabou de ouvir aqui, né? Além do rio azul, um lugar que as ruas são de ouro e de cristal, onde não vai haver morte e choro, onde não vai haver tristeza e dor. O padrão para entrar lá, meu irmão, é muito alto. O padrão para entrar no céu é a perfeição de todo homem. Mas sabe o que é curioso? Todo homem é imperfeito. Não existe a menor chance de um homem imperfeito entrar no céu. Logo, é impossível que você e eu alcancemos o céu pelos nossos esforços, pelos nossos bons modos, por ter estrelinha no caderno. O céu não é lugar de mérito. O céu não é lugar de quem merece. Para que o homem entre no céu, foi preciso que Deus o justificasse. E para que Deus o justificasse, Ele precisou mandar o Filho dele para morrer no meu e no seu lugar. Então a base dessa justificação é a obediência e morte de Jesus, nosso representante. Agora eu quero te convidar a olhar para o texto e entender as bases dessa justificação. O desejo do meu coração é que você, ao sair daqui nessa noite, entenda, olhando para você, que você já foi justificado por Deus. Você pode dizer amém? Ei, querido, você já foi. Se você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e anda em comunhão com Ele, a justificação é uma realidade na sua vida. Paulo começa a nos explicar logo no verso 1, quando ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus, o nosso Senhor. Querido, o que então é justificação? Porque Paulo começa aqui como se a gente já soubesse, né? Como se o leitor dele já soubesse o que é justificação. Mas a justificação, e eu vou te explicar de uma forma simples, é um ato legal, é um ato forense, é um ato judicial, é um ato declaratório de Deus, no qual Ele declara, sobre base na justiça de Cristo, que todas as demandas da lei estão satisfeitas com respeito ao meu e ao seu pecado. Entenda, a justificação não é algo que Deus faz por nós. Não é algo que Deus faz em nós, é algo que Deus faz por nós. Você e eu jamais poderíamos nos auto-justificar. É diferente da santificação. A santificação é algo que Deus faz em nós. Ele vai construindo esse processo de santificação à medida que você e eu caminhamos com Ele. E missões é algo que Deus faz através de nós. Essas três coisas também sustentam a igreja. Então se liga aí. Justificação é aquilo que Deus faz por nós. Santificação é aquilo que Ele faz em nós. E missões é aquilo que Ele faz através de nós. Ter esse entendimento vai clareando o nosso entendimento. Porque a justificação não é algo que Deus então faz em nós, mas Ele fez por nós. Acontece
não acontece dentro de nós, mas acontece fora de nós. Não é aquilo que é promovido em nós, é aquilo que o sacrifício de Cristo fez. Deixa eu te falar uma coisa, você sabe disso, mas deixa eu te lembrar. A reforma protestante, a igreja evangélica, surge nesse movimento chamado Reforma Protestante, quando um monge agostiniano, quando um padre do alto clero da igreja católica, chamado Martinho Lutero, leu exatamente Romanos 5. Quando Lutero lê Romanos 5, vou lembrar você, ele era um padre agostiniano. Ele era um homem do alto escalão da igreja católica na Inglaterra. Mas quando ele teve acesso a Romanos 5, ele chega naquilo que era acima dele, o Papa, enfim, e ele chega para dizer, olha, preciso que a gente faça alguns ajustes na igreja. Porque a igreja católica naquele tempo cobrava as indulgências. O que é a indulgência, pastora Sara? Era um preço pago pelo perdão dos pecados. Então funcionava mais ou menos assim. Quanto mais rica uma pessoa, mais tempo de perdão ela podia comprar. Então os ricos chegavam ali, confessavam os seus pecados, mas a igreja pedia indulgências para que eles fossem perdoados dos pecados. Mas aí, Lutero abre a Bíblia em Romanos 5 e entra em crise. Ele fala, peraí, aqui está falando que eu fui justificado mediante a fé. Ou seja, não é algo que aconteceu dentro de mim, que eu tenho que ficar pagando por ele. É algo que Cristo já fez. Só para fechar esse contexto histórico, Lutero não queria guerra com a igreja. Ele queria que a igreja se ajustasse. Ele queria que algumas coisas fossem coerentes, mas a igreja não quis. Surge a reforma protestante, ou seja, Lutero é expulso da igreja católica. Veja isso, não foi Lutero quem falou, tchau igreja, vou embora, não, é a igreja quem olha para Lutero, se nega a fazer as adaptações bíblicas que Lutero queria. Lutero então vai para a porta da igreja de Westminster e prega suas 95 teses para falar, e começa-se então a grande reforma protestante. Querido, o que eu quero que você entenda é que Romanos 5 e o entendimento de justificação é justamente aquilo que libera o entendimento para aquilo que o verdadeiro cristianismo é. Sem o entendimento de Romanos 5, a gente passeia sobre a ausência de verdades. A reforma se firma aqui falando sola escritura, sola fide, sola deu glória, ou seja, somente a escritura, somente a fé, a Deus toda a glória, porque o entendimento é que a justificação é esse ato legal que bate o carimbo, e nós somos agora transportados do que era o império das trevas para o reino do Filho do amor dele, por meio daquilo que Cristo fez. Pastor, entendi, mas por que eu precisava de justificação? Meu irmão, você e eu precisávamos de justificação, porque todos nós, escute, todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Deus para tomar conta ou para prestar conta da nossa vida. Nenhum de nós escapará. Eu volto a dizer, por mais bonzinho que você se ache, por mais que você tenha um bom coração, por mais que você tenha tido uma vida moralmente correta, nenhum de nós vai escapar. E a Bíblia diz que nós seremos todos julgados. E creia, nós somos todos culpados. Nós vamos ser julgados de quê, meu irmão? 4 coisas a Bíblia diz. Nós vamos ter que dar conta de cada palavra. Ei, minha irmã, segura a língua aí, porque é de cada palavra. Não é de uma delas, não. Cada palavra. Mas não vai ser só cada palavra, não. Nós vamos ter que dar conta de cada obra, de tudo aquilo que nós fizemos. Mas não é só disso também, não. Nós também seremos julgados por tudo aquilo que nós omitimos. Eu vinha conversando com o Célio aqui, como é sério pensar nas nossas omissões, naquilo que a gente deveria ter feito e não fez, em quem a gente podia ter ajudado e não ajudou, e para quem a gente deveria ter pregado e não pregou, naquilo que a gente decidiu se calar, porque a gente quer ser neutro e good vibes, e a gente não quer conflito. A Bíblia diz que nós seremos julgados pelas palavras, obras, omissões, e em 4º lugar, pensamentos e desejos. Tudo vai estar diante do tribunal de Deus, e sabe por quê? Que você e eu necessitamos de justificação. Porque se o que fosse pesar fosse exatamente isso que a gente fez, nenhum de nós entraríamos além do Rio Azul. Não haveria escapatória para nenhum de nós. Nós precisamos da justificação, porque por meio de Cristo. Não é que nós não seremos julgados, nós seremos.
Mas aquilo que vai carimbar o nosso passaporte para além do Rio Azul não serão as nossas boas obras. Será aquilo que Cristo definitivamente fez, nos justificando. Aleluia. Qual é a base da justificação então, meu irmão? A base da justificação não são as obras, nem a nossa fé, nem mesmo o nosso bom exemplo. A base da nossa justificação é a obra expiatória de Cristo na cruz em nosso favor. Ei, meu irmão, Jesus morreu a nossa morte. Jesus quitou a nossa dívida. Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Ele levou no seu corpo no madeiro os nossos pecados. Ele foi traspassado e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É por isso que justificação é mais do que perdão. Justificação é rasgar a dívida, é quitar a dívida, é nunca mais falar na dívida. Eu quero que você entenda aqui nos versos 1 e 2, o que é justificação, qual é a necessidade dela, qual é a base dela. E em quarto lugar, qual é o instrumento dela. Nós não somos justificados com base na fé. Nós somos justificados com base no sacrifício perfeito e eficaz de Cristo. Mas escute. É por meio da fé que nós nos apropriamos disso. Você pode dizer amém? Por isso que tem gente que tem crise. Eu não sei se eu sou salvo. Como é que eu sei se eu vou para o céu, meu irmão? O que você faz, o meio pelo qual você crê que é salvo ou não, é fé. Veja, não é a fé que te salva. A fé é o que te dá apropriação. É pela fé que a gente se apropria dela. A fé é um instrumento. A fé é como se fosse uma mão estendida de um mendigo para tomar posse do presente do rei. A fé é a causa instrumental, não é a causa meritória. Você entende isso? Não é porque você tem fé e você encharca o peito e fala, eu vou porque eu tenho fé. Não é por mérito de fé. A fé é um instrumento pelo qual é diferente de mérito. A fé é o sinal daquele que crê. A fé é o coração prostrado. Porque a fé não tem poder de expiar a culpa. A fé não tem poder de remover o castigo. Ela é um instrumento que faz com que você e eu nos apropriemos daquilo que aconteceu na redenção, do sacrifício de Jesus no Calvário. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que fé é certeza de fatos que se esperam e convicção daquilo que eu ainda não vi. E é por isso que a fé é o meio pelo qual nós somos justificados. Justificados, pois, mediante a fé. Por meio da fé. Mas Paulo continua, e eu também, depois de falar qual é a realidade da justificação, ele vai falar dos frutos da justificação. Veja, ainda no verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você pode dizer amém? Querido, os frutos da justificação, eu vou falar de passado, presente e futuro, para você entender como eles são práticos. O primeiro fruto da justificação, no passado, é justamente paz. A Bíblia fala de 2 tipos de paz. Da paz com Deus e da paz de Deus. Essa paz que Paulo fala aqui é a paz com Deus, que é justamente a paz que foi perdida por ocasião Eu vou falando até voltar. Querido, essa paz aqui não é a paz de Deus. Não é a paz com Deus, é a paz de Deus. Sabe por quê? Porque lá no Éden, quando você e eu caímos em Adão, nós fomos retirados de tudo aquilo que simboliza paz com Deus. O homem não tinha mais paz com Deus, ele estava em guerra. Ele estava separado, havia uma cisão entre ele e Deus. Porém, Paulo vai dizer aqui aos Romanos, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Agora, a justificação nos reconcilia. Escute, todas as religiões do mundo existem para fazer uma tentativa. É uma tentativa desesperada para encontrar a paz com Deus. A palavra religião significa religar-se.
E todas as religiões querem construir uma ponte para nos religar a Deus. Mas a única ponte que nos religa a Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Não há outra ponte. Jesus mesmo disse sobre ele: eu sou aquele que te liga. Não há salvação fora de mim. Não há absolutamente nada, não há outro intercessor, não há outro caminho, não há outro meio, não há outro método. Sem mim, nada vocês podem fazer. Cristo morreu e pelo sangue dele, ele nos reconcilia. Agora nós não somos mais réus. Agora nós não somos mais inimigos de Deus. Agora nós estamos quites com a demanda da lei. E agora no dia em que nós estivermos diante do trono branco, e que todas as condenações contra nós, o que falamos, o que fizemos, as nossas omissões, os nossos pecados ali, quando a gente já estiver fracassando no receio de não pisar lá, certamente nós veremos as mãos perfuradas do nosso mestre. Certamente nós entenderemos que não foi mérito. Certamente nós entenderemos que foi justiça de Deus, que foi justificação por meio de Cristo. Então essa justificação no passado, ele restaura a paz que tinha sido perdida. Agora no presente, o que essa justificação nos dá, meu irmão? Olha para o verso 2 aí. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O primeiro fruto da justificação no passado foi paz. O fruto da justificação no presente é a graça. A palavra utilizada aqui é a palavra do grego prosagog, que quer dizer acesso. A ideia é de uma introdução ou uma apresentação a alguém diante de uma presença de realeza. O que Paulo está dizendo aqui, por meio de Cristo, da figura de Cristo, você e eu tivemos acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Jesus nos apresenta, Ele nos introduz, Ele nos dá acesso. Sabe, querido, se você já tentou, aqui na nossa humanidade, entrar na presença de alguém muito importante, você sabe que antes de fazer isso, você vai ter que passar por inúmeros súditos, assessores e blá, blá, blá. E dependendo da importância dessa pessoa, você nunca vai conseguir, como cidadão comum, chegar perto dela. Dependendo de quem essa pessoa é impossível que você se achegue. A ideia aqui é justamente essa. A palavra do grego prosagog é justamente a ideia de que era impossível de que você e eu nos achegássemos diante desse Deus. Porém, por meio dessa graça, por meio do sacrifício de Cristo, Ele nos deu acesso, Ele nos aproximou. Esse termo traz a ideia de porto também, de cais. Significa que por mais que a gente trate de depender dos nossos esforços, a gente não conseguiria, porque a tempestade ia nos afundar. Porém, essa graça é porto. Essa graça é cais, ela nos faz chegar, ela nos faz sentir seguro, ela nos leva, ela nos conduz, ela nos dá acesso a esse Deus Todo-Poderoso. Oh, querido, é tudo graça. Graça, por sua vez, é favor imerecido. A justificação no presente traz para mim e para você graça. Só há graça para justificados, você entende o que eu estou dizendo? Quem não foi justificado por Deus não usufrui da graça. E aí a gente que fica tentando lutar pelo próprio mérito. É por isso que às vezes quando a gente chama pessoas para chegarem até Jesus, a gente fala: você está cansado de lutar sozinho? Você está cansado de bater em portas e elas não abrirem? Você está exausto de tentar uma vida distante de Deus? Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E quando essa pessoa vem e diz: sim, Senhor, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, imediatamente ela é justificada. E a consequência da justificação é o acesso à graça. A graça que é favor, a graça que possibilita, a graça que é vida, a graça que refrigera, a graça que capacita, a graça que levanta, a graça que sustenta, a graça que refaz, a graça que instrumentaliza, a graça que permite, a graça que salva. Oh, querido, é a justificação que nos dá graça. É por meio dela que nós temos graça.
E sem graça não há vida. Sem graça não há esperança. Sem graça não há mover de Deus. O primeiro resultado da justificação é que no passado trouxe paz, no presente graça. E a justificação também tem como fruto, no futuro, glória. Olha ainda aí no verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes. Olha aí. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Querido, o fim dessa vida é a morte. Como diz o pastor Augusto Nicodemos, estou te dando um spoiler aqui. Um dia você vai morrer, tá? Fica tranquilo. Você gostando, você não gostando, uns mais cedo, uns mais tarde. É um spoiler seguro. Nós vamos tudo morrer. Todos nós. Se Jesus não voltar antes, todos nós. Esses dias eu vi um vídeo, alguém colocou lá no nosso grupo da família, que dentro de 100 anos, absolutamente ninguém que você conhece vai estar vivo. A gente dá uma baqueada, né? Mas ninguém mesmo. E aí o vídeo falava, então para que você fica pegado? Alguém vai morar na casa que você mora, alguém vai usar o prédio que você usa, alguém vai andar no seu carro, alguém vai destruir suas coisas, porque você vai passar. É um spoiler seguro. Nós tudo caminhamos para a morte. Mas escute, a justificação pela fé, que produz no passado prazo e no presente graça, ela produz no futuro glória. Ela nos faz entender que o fim da vida não é a morte física, meu irmão. É que o fim da vida é uma glória. Quem foi justificado não teme a morte. Eu não consigo entender crente com medo de morrer, meu irmão. Eu entendo você ter receio e não querer, eu entendo. Eu até brinco, eu tive um pastor, ele já morreu, por sinal. Pastor reverendo Osiander Schaff da Silva. Ele dizia que ele gostava tanto de viver, que quando ele morresse, ele queria que colocasse lá na lápide dele assim, ó. Aqui jaz, aí entre parênteses, muito contra a sua vontade, fecha parênteses. Osiander Schaff da Silva. E eu replico ele, né? O dia que eu morrer, vocês ficam ligados aí, quem morrer depois de mim. Eu quero que escreve lá, aqui jaz, entre parênteses, muito contra a sua vontade. Nós amamos a vida é um dom de Deus, ela é um presente, mas ouça. Quem crê na ressurreição e na justificação não anda com medo da morte. Entende que a morte é uma parte da vida. É isso mesmo que você ouviu, meu irmão. A vida eterna não é aqui não. Então eu não ando com medo, porque eu entendo que a morte faz parte do lugar para onde eu vou. É isso que Paulo está falando aqui. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Outra coisa importante aqui. Esperança na Bíblia é diferente de esperança para mim e para você. Tem um ditado do Brasil que fala: a esperança é a última que morre. A esperança é aquele negócio, você vê um casal de namorado, noivo, e o noivo está enrolando a menina, não casa. Aí você chega na menina e fala: e aí, você vai casar quando? Aí a menina fala: eu tenho esperança que esse ano. Ela está falando de um troço que ela não sabe se vai acontecer. A palavra esperança na Bíblia não tem essa conotação. Todas as vezes que a palavra esperança aparece na Bíblia, a conotação é de certeza. É de algo que não tem a menor possibilidade de não acontecer. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Gloriamo-nos na esperança, na certeza da glória de Deus. O crente não anda esperançoso num governo, esperançoso num sistema, esperançoso numa herança, esperançoso no dinheiro, não. A nossa esperança é uma pessoa. A pessoa de Cristo, que no futuro nos garante glória. É por isso que quem crê na ressurreição, quem sabe da justificação, não anda com medo do futuro, não tem medo da morte, não tem medo daquilo que virá. É isso que Paulo está dizendo. Você se gloria na esperança da glória de Deus. E aí uma canção como essa, cantada pela pastora Cíntia, faz sentido, porque além do Rio Azul é meu lugar seguro. Não é uma hipotética ideia da minha mente, é uma convicção do meu destino. Oh, querida, a justificação tem como produz no passado paz, produz no presente graça e produz no futuro glória, segurança, esperança. Primeiro eu te falei então da realidade da justificação, depois dos frutos dela, e eu quero terminar agora falando da pedagogia dela. Olha para o verso 3 aí do seu texto comigo.
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, por meio do Espírito Santo que nos foi outorgado. Escute isso, meu irmão. A justificação não só te prepara para o céu, a justificação nos prepara para viver vitoriosamente aqui na terra. Paulo não está tratando só das coisas que aconteceriam no futuro. Paulo está ensinando esse povo a viver aqui nessa terra. E aí a primeira coisa que ele vai dizer é que nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Dependendo da forma como você lê, você pode olhar e falar, como assim? Eu tenho que achar glória no sofrimento? Eu tenho que achar glória na dor? Eu tenho que achar glória num sistema falido como o nosso? Eu tenho que achar glória nas tribulações do Brasil? Hoje eu li uma notícia que me embrulhou o estômago. O STF, por meio de um dos seus ministros, declarou que agora o médico que se negar a fazer o aborto terá o seu CRM cassado. Esse é o Brasil que a gente está vivendo. O médico que, diante das suas funções e atribuições, se negar diante de uma solicitação a fazer aborto, vai ter o seu CRM cassado. Eu não sei você, mas toda a história em torno de nós, o desenho que está acontecendo ao redor de nós, é para roubar a esperança. É para desestabilizar a fé. É para parecer que a gente está perdido no mar da existência. Porém, ouça, o que Paulo está dizendo aqui, ele disse há 2000 anos atrás, é que as tribulações devem ser um lugar onde nós nos gloriamos. Ouça, nós não nos gloriamos no sofrimento ou por causa do sofrimento, mas nós nos gloriamos por causa dos seus frutos, por causa dos seus resultados. A ideia aqui não é que eu agradeço pela dor, mas é que eu continuo adorando na dor. Você entende a diferença? Quando a Bíblia diz em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Um dia alguém me perguntou na caixinha, pastor, a Bíblia diz em tudo dai graças, então eu tenho que dar graças pelo câncer que eu estou com ele? Falei, não é isso. Não é que você tem que dar graças pelo câncer que você está com ele, mas você tem que dar graças no câncer que você está com ele. Você entende a diferença? Não é que você tem que dar graças por uma porta que fechou, mas você tem que dar graças na porta que se fechou. Não é que você tem que dar graças por uma situação difícil em família, mas você tem que dar graças na situação difícil em família. O que Paulo está dizendo é que a gente se gloria na tribulação, porque o cristão não olha para o mundo ou para a vida numa visão romantizada, pessimista ou irreal. Ele não nega a existência da dor e do sofrimento. A palavra tribulação, do grego aqui, trípsis, quer dizer pressão. Ou seja, a pressão a qual você e eu vivemos todo dia. Um problema familiar, uma dificuldade com dinheiro, um diagnóstico ruim, uma dificuldade espiritual, um problema com filho, um casamento complexo, enfim, as pressões da vida são lugares onde nós devemos nos gloriar, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Paulo continua, e a pedagogia é incrível, porque olha aí, ainda no verso 3, gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aleluia. Querido, uma das maiores dificuldades da nossa geração, e não é só dela não, Paulo está falando isso aqui há 2000 anos atrás, é alguém que persevere. Se você tem algum comércio, alguma coisa, você sabe que o trem mais difícil do mundo é encontrar alguém que persevere. Nós vivemos uma geração de gente que aborta o projeto o dia todo. Que hoje quer, daqui uma semana não quer mais. Que começa hoje e termina daqui um mês. Que desiste no meio do plano. Que não insiste. Que na primeira dificuldade recua. Nós vemos uma geração que tem dificuldade com coisas óbvias. Nós vemos uma geração de adultos infantilizados. Eu assisti o filme Divertidamente essa semana. E ele retrata com maestria, na minha forma de olhar, a forma como as emoções tumultuam a vida de um adolescente. Veja. O filme fala da forma como as emoções regem a vida de um adolescente. O filme é sobre adolescente, em nome de Jesus. Você que é adulto, meu irmão,
Não pode chegar lá e falar, ai, então eu estou igual essa aí, é ansiedade. Não, não. Adolescente ser regido pelas emoções é coisa de adolescente. Você que é adulto, meu irmão, você precisa ser regido pela persistência, pela perseverança, pela disciplina, por engolir o choro e fazer o que tem que ser feito. É assim que funciona. Paulo está olhando aqui falando, deixa eu te falar, sabe por que a tribulação veio na sua vida? Para que você produza aquilo que sem ela você não vai produzir. Para que você aprenda a perseverar. Para que você aprenda a não desistir. Para que você aprenda a não ficar recuando toda hora. Para que você aprenda a não mudar de ideia todo dia. Paulo vai falar da instrumentalidade da prova na minha e na sua vida. A palavra grega aqui é upomone, que significa paciência vitoriosa. Algo que não se entrega, que não é passiva, mas que vence. É uma paciência diante das circunstâncias. Acredite nisso. Sabe gente que acha bonito falar que não tem paciência para nada? Ai, eu não tenho paciência. Ai, eu não tenho paciência. Então fica tranquilo. Deus vai te enviar umas tribulaçãozinhas e elas vão produzir paciência, não sei. É isso que a Bíblia está dizendo. A tribulação produz perseverança. Ela produz uma paciência vitoriosa. Porque Deus não desperdiça sofrimento. Você pode dizer amém, querido? Deus não desperdiça sofrimento. Deus não é masoquista. Ele não olha e fala, ai, vou fazer sofrer. Não é isso. É que Ele quer nos construir parecidos com o Filho. E para sermos parecidos com o Filho, a tribulação faz aquilo que só ela faz. Mas Paulo continua, olha aí, verso 4. A tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. A palavra grega aqui é a palavra dokme, que significa provado. Era um metal que era passado pelo cadinho. Era provado como puro, como legítimo. A palavra aqui significa caráter provado e aprovado como resultado de um teste de julgamento. É isso mesmo que você ouviu. A ideia de uma perseverança que produz experiência é aquilo que te dá segurança para fazer o que tem que ser feito. Só a experiência faz isso. Lembra quando Davi recebeu de Saul a armadura para lutar com Golias? E o texto diz que quando ele vestiu a armadura, ele falou, rei, você vai me perdoar. Eu não consigo andar com isso aqui. É muito pesado para mim. Eu nunca usei isso antes. Eu entendo de funda. Meu negócio é pedrinha. Davi estava dizendo, me falta experiência. Me falta capacitação. A perseverança produz experiência, porque nós não podemos ter uma fé de segunda mão, meu irmão. Nós não podemos ter uma fé da fé do outro. Nós não podemos viver uma fé de testemunho do outro. É por isso que o Senhor permite a tribulação. A tribulação vai constituir persistência, e a persistência vai gerar experiência. E aí você conta a sua própria história. Você cria o seu próprio testemunho. Você revela a sua própria fé. Você não vive da fé do outro. Você vive daquilo que Deus fez em você. Da experiência que a provação te produziu. Ai, pastora, mas eu não queria ser provada para nada. Ô, querido, quem dera se algum de nós fosse bom o bastante para chegar nesse crivo que Deus espera, sem passar por tribulação. A Bíblia está dizendo, não dá, você vai passar. Só que uma coisa leva a outra. Paulo termina, e eu também, quando ele fala, ora, a perseverança, a experiência, esperança. É isso mesmo. A experiência produz esperança. Eu quero te lembrar que esperança aqui é certeza. Esperança aqui não é utópica, não é esperança do talvez, não é uma esperança vaga, não é esperança vazia, é uma esperança segura. Como é que eu sei que a esperança não é uma ficção? Porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. É isso que Paulo vai dizer. No verso 5 ele diz, ora, a esperança não confunde. Você pode dizer amém? Quem vive na esperança, querido, não anda confundido, não anda com dúvida, não anda, será que é, será que não é? Essa esperança é certeza. A ideia aqui é que quanto mais provada alguém é, mais perseverante essa pessoa se torna, mais experiente, e quanto mais experiente, mais segurança essa pessoa tem. Quanto mais experiência, mais apto para fazer ela está. É assim na nossa vida, não é? Para aquilo que você tem experiência. Pastor Osmar, só que eu conheço ele, lá se vão 30 anos, estou brincando. Mas tem 16 que eu conheço o pastor Osmar e que a gente caminha junto. Desde que eu conheço ele, a primeira vez que eu vi ele na minha vida foi com a viola na mão, meu irmão. Ou seja, é muito improvável que ele vai chegar aqui e vai titubear, porque tem experiência.
A experiência produz a segurança, que é a esperança, que é a certeza. Algum som eu vou fazer, nem que seja para tocar tirei o pau no gato, vai sair som dessa viola, porque faz anos que eu faço isso, tenho experiência. Ei, querido, a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. O que eu quero que você entenda é que talvez você esteja sem esperança, sem segurança, amedrontado, abatido, recuado. Certamente é porque te falta entendimento da justificação, te falta conhecimento da ponte que Jesus construiu, por meio dele, do sangue dele derramado, da sua posterior ressurreição, para nos religar a Deus. E aquilo que nos religa a Deus, carimba o nosso passaporte para o céu. E os justificados olham para a vida desse mundo, para as pressões do mundo, para a tribulação do mundo, compreendendo que há uma conduta, degraus para serem subidos. E ele olha para a existência entendendo que toda tribulação, toda dor, seja ela individual ou coletiva, nós como cristãos passamos por tempos de dor coletiva. Se você não está sentindo, meu irmão, você está desligado do que está acontecendo no mundo. O mundo anda nos apertando, e pode ficar tranquilo, vai dar uma piorada. E no momento que essas coisas acontecerem, você e eu precisamos nos lembrar que a tribulação produz perseverança. Sabe, eu treino, faço atividade física com um personal. E uma das razões pelas quais eu treino com personal, a primeira, eu já disse aqui, é porque eu não quero machucar, porque eu sei que velho, quando machuca, se lasca, né? E eu já estou numa fase que eu não posso machucar mais, né? Porque dá um problemão. Então, eu falo para ele, não me machuca, treina direito para mim não machucar. E a segunda coisa pela qual eu treino com o personal, é porque ele sempre nos faz ir um pouco além daquilo que a gente iria sem ele. Porque ele vai construir perseverança. Então, eu estou lá morrendo, já foi 13. Ele fala, vamos, Sara, vamos, 15, sai, vamos. Eu falo, não dá, vou morrer, vamos. Vai que dá, você consegue, vamos. E porque ele está lá, vamos. Eu persevero e faço. Sara, é toda vez? Não, mas é na maioria das vezes. O que eu estou dizendo é que a perseverança é o meio pelo qual nós vamos chegar no céu, querido. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim vai alcançar a coroa da vida. Sem tribulação não tem perseverança. Sem perseverança não tem experiência. E sem experiência não tem esperança. Além do Rio Azul, é uma esperança para mim e para você. Um lugar sem morte e choro. Um lugar sem tristeza e dor. Um lugar onde nunca mais essas coisas existirão. Nós iremos para lá, porque fomos justificados por meio da fé, mediante a graça. Feche os seus olhos em nome de Jesus, meu irmão.